Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, seja bem-vindo ao grupo Santo Anselmo. Hoje, 17 de março, a Igreja celebra a memória de São Patrício. São Patrício, ou São Patrício da Irlanda, é um santo do final do século IV e início do século V. E ele é conhecido, sobretudo, por ter sido o homem que evangelizou a Irlanda. Evangelizou a Irlanda e fez da Irlanda um país católico e, mais tarde, um país que foi uma fonte de grandes missionários e de grandes santos na história da Igreja. São Patrício não é efetivamente muito conhecido entre os católicos brasileiros. Não são muitos os católicos que o têm como santo de devoção e, de um modo geral, até que conheçam a sua história. Então, vamos aproveitar o dia de hoje, o dia de São Patrício, e vamos aprender um pouco sobre este santo. Pode virar a página. São Patrício nasceu possivelmente no ano 377, então na segunda metade do século IV, na ilha da Grã-Bretanha, onde hoje é a Inglaterra, e na época era a província Bretanha do Império Romano. São Patrício era filho de um camarada chamado Calpurnius, que era uma espécie de fazendeiro, era um homem católico, e o pai do Calpurnius, o avô de São Patrício, era um padre católico, não é? A província da Bretanha já era evangelizada. O fato de São Patrício ser neto de um padre não deve causar espanto, porque nessa época não existia a regra do celibato, então era comum que os padres fossem casados. Pois bem, apesar de ter sido neto de um sacerdote, filho de um pai católico, o próprio jovem Patrício, no começo de sua vida, não se interessou muito pela religião, né? Mas teve um incidente muito grave na vida dele. Quando ele tinha por volta de 16 anos, ele foi sequestrado. Como ele morava na região sudoeste da Inglaterra, onde hoje é o país de Gales, né, voltado para a Irlanda, ele foi sequestrado por piratas irlandeses de origem celta e foi levado para a Irlanda, e por lá ele ficou provavelmente por uns 6 anos cuidando de ovelhas, cuidando de porcos, cuidando do pasto, enfim, trabalhando como escravo. Esse período da vida de São Patrício, de 6 anos de escravidão, em lugar de fazê-lo frustrado, revoltado, não é, contra Deus e contra o mundo em razão desse infortúnio, foi um período de grande introspecção, de grande pensamento, de grande reflexão acerca do sentido da vida. E é nessa época de escravidão, de infortúnio, de infelicidade, de estar longe de casa, sendo tratado como escravo, que vai levar São Patrício, ou jovem Patrício, a uma conversão e a reconhecer a necessidade de mudar de vida. Então, ele consegue fugir da sua condição de escravo, consegue voltar para a sua casa na Inglaterra, né, onde hoje é a Inglaterra, na província da Bretanha, e ao voltar ele passa à condição de cristão. E, curiosamente, ele passa a ter um grande apreço pelo povo e pela terra da Irlanda. Aquele povo que o escravizou, aquele povo que o sequestrou. Em lugar de ódio, em lugar de desprezo, ele passou a amar aquele povo. Então ele percebe que Deus o chamava para anunciar o evangelho aos celtas da Irlanda. Não odiar os celtas, não era
desprezar os celtas, mas fazê-los melhor por meio do cristianismo. No entanto, ele não se sentia preparado, habilitado para uma missão tão nobre. O que ele fez? Ele foi para a França, tornou-se monge e foi estudar para se tornar um sacerdote e assim se tornar ou ter condições de ir à Irlanda e se tornar um missionário naquele país. E aí ele vai para a França e lá ele fica 12 anos, não é? Numa vida de mosteiro, numa vida de preparação espiritual e também de preparação intelectual para a evangelização da Irlanda. E acontece uma coisa curiosa, quando ele se sente preparado, pronto para ir à Irlanda, aconteceu o seguinte: o missionário, o bispo que estava se preparando para ir para a Irlanda, um camarada chamado Paládio, acabou por falecer de repente. E aí o Papa Celestino I ficou sabendo da existência desse monge chamado Patrício, que tinha a pretensão de evangelizar a Irlanda. O Papa, então, Celestino I, convocou-o a Roma, sagrou o bispo e o encaminhou como bispo e como missionário à Irlanda. É assim que começa a epopeia, a história de Patrício como missionário na Irlanda. Vira outra página aí. São Patrício conquistou o povo irlandês e evangelizou o povo irlandês, o povo celta que vivia na Irlanda, de um modo semelhante àquele que São Paulo utilizou em Atenas e que está registrado no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Aquela história do Deus desconhecido, não é? Em que São Paulo usa a cultura ateniense para anunciar o Evangelho de Jesus de acordo com a cultura ateniense. Então, como o Patrício tinha vivido 6 anos como escravo na Irlanda, ele tinha uma memória muito boa de como era a estrutura, o pensamento, a forma de ser, inclusive a religião pagã, né, dos druidas que existiam na Irlanda, dos celtas e tal. Então, ele vai se utilizar da cultura celta, dos valores celtas, vai se tornar amigo dos druidas, que eram uma espécie de filósofos que aconselhavam os chefes das tribos, né? E ele vai se misturar a esse povo e vai, a partir da cultura celta, anunciar o Evangelho, não é? Anunciar a mensagem de Cristo. Tem uma questão bem interessante, que ele teria tido uma certa dificuldade para explicar a estrutura da Trindade, né, o mistério da Santíssima Trindade ao povo celta, e lá é muito comum, é famosa uma planta lá, um trevo de 3 folhas, e ele se utilizou desse trevo de 3 folhas para mostrar que o trevo é um só. No entanto, ele só existe como trevo a partir da existência das três folhas. Se você retirar uma das folhas, não é mais o trevo. Então, ele utilizou dessa figura aparentemente muito simples, mas como era uma figura que estava muito imbricada na cultura celta, foi o que ele se utilizou para, né, anunciar o Evangelho, anunciar a Cristo àquele povo, né? E São Patrício conseguiu fazer da Irlanda um país cristão, né? Um país totalmente católico, que se tornou mais tarde fonte de missionários, não é, para vários outros países. Nos Estados Unidos, onde nós temos uma grande quantidade de imigrantes irlandeses, São Patrício é um santo extremamente conhecido, inclusive é o padroeiro da maior cidade dos Estados Unidos, da cidade de Nova York, e na ilha de Manhattan tem uma das mais belas igrejas que existem nos Estados Unidos, a Catedral de St. Patrick, não é? Como você pode ver aí, não é? Então, o que temos a aprender com São Patrício? São Patrício nos ensina que as adversidades, as dificuldades
E aqueles períodos de desespero da vida não devem servir para nos afastar de Deus, para nos desesperar, para nos revoltar. Veja que coisa mais terrível você ser arrancado de sua família e se tornar escravo em um país estrangeiro. Então, essa situação que poderia causar a revolta e a frustração fez em São Patrício a provocação de uma grande reflexão que o levou à conversão dos seus pecados e a se tornar um cristão numa situação de extrema adversidade. A segunda coisa que São Patrício nos ensina hoje, o ardor missionário. Em lugar de se tornar inimigo e em lugar de ter ódio do povo irlandês, do povo celta, não é? Que mais tarde vai ser o povo irlandês, ele desenvolve por esse povo um profundo amor e por isso ele quer dar a sua vida na evangelização desse povo. Terceiro ensinamento de São Patrício, a necessidade de se preparar para a atividade que você tiver de desempenhar no reino de Deus. Ele não saiu com o seu furor missionário para a Irlanda. Ele teve a humildade de se saber despreparado. Ele teve a humildade de saber que precisava aprender para depois realizar. Por isso ele foi para a França para estudar. Mais um ensinamento de São Patrício: o respeito para com o próximo, o respeito para com o seu irmão. Ele não chegou na Irlanda acusando os irlandeses de pagãos, acusando os irlandeses de idólatras, descendo a pancada em todo mundo. Ele conheceu, ele viveu a experiência da cultura celta e buscou, dentro da cultura celta, os meios de evangelizar aquele povo. São Patrício tem muito a nos ensinar. Vamos pensar nesses poucos ensinamentos e vamos viver celebrando o dia de hoje, o dia de São Patrício. Além de ter uma história fantástica de evangelização na Irlanda, São Patrício tem, em relação a ele, uma história muito curiosa. Na Irlanda, praticamente, ou não existem serpentes, não existem cobras na Irlanda, né? Isso é uma situação muito interessante. Os geólogos, os geógrafos, os paleontólogos conseguem explicar isso pela forma geológica, como se formaram aquelas ilhas. Então a ilha que forma a Irlanda se afastou e como não tinha cobras naquela região, as cobras não se desenvolveram por lá, enfim, existe uma explicação científica. Mas existe, de forma simpática, claro, uma lenda que nós não precisamos acreditar nela, mas é uma lenda muito simpática, de que São Patrício não gostava de cobras. E quando ele chegou na Irlanda, ele chegou para as cobras e disse: saiam daqui, eu não quero vocês aqui na Irlanda. E aí as cobras foram embora, e até hoje o povo da Irlanda vive feliz, anda pelo campo, porque lá não tem cobras. Lenda ou não, bom para o povo irlandês. Então é isso. Vamos lembrar de São Patrício nesse dia 17 de março e desses ensinamentos que ele nos traz, que eu listei agora há pouco. Fique com Deus e até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Patrício, rogai por nós.